bora de um novo desafio aqui do canal, o Desafio da Estante. Gente, estou muito ansiosa, tá? Porque já queria fazer alguma coisa do tipo, um desafio, alguma coisa assim, faz muito tempo, envolvendo os livros físicos da minha estante, só que eu nunca fiz de fato, sabe? Então esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da série do Desafio da Estante, onde eu leio todos os livros não lidos da minha estante, que são muitos, né, pelo visto. Então, assim, gente, tô muito feliz, muito animada, espero que vocês gostem dessa série, entendeu? Porque vai ser um vlog, assim, vai ser uma coisa um pouco mais informal, mostrar um pouquinho do meu dia a dia até também, conversar umas coisinhas em paralelo, falar ali em tempo real, né, o que eu tô achando enquanto eu tô lendo o livro, o que é muito útil, porque muitas vezes o que vai pra resenha final não é o que eu falo, o que eu observo durante a minha leitura em geral. Então eu acho isso muito interessante, muito legal e importante de trazer pra vocês. E assim, gente, vai ser muito divertido. Eu tenho muito livro não lido na estante, assim, de verdade. Eu fui olhar, assim, quais livros que eu ainda não li daqui. E eu comecei a falar, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. E, gente, tem muito livro não lido que eu nem cheguei perto, ou que eu comecei a ler e não terminei. Então, assim, essa série aqui vai render muito, tá? Então, se você já tá ansioso aqui pra ver os livros que eu vou ler, né, e etc., já deixa o like aqui embaixo, entendeu? Se inscreve aqui no canal se você não me conhece. Eu sou a May. Eu falo sobre livros, fanfic, música, um pouquinho de tudo, assim, coisas que eu gosto, nosso universo aqui. E se você já gostou da vibe aqui, entendeu? Já se inscreve no canal e já liga o sininho pra não perder nada, porque essa série aqui vai continuar, vai vir muitos episódios por aí, porque eu adorei e eu espero que vocês gostem também. Então, assim, gente, vamos lá. Essa introdução que eu tô gravando agora, eu tô gravando por último. Por quê? Porque eu tenho uma pegada, assim, um pouco mais orgânica, um pouco mais, assim, vamos começar agora e vamos escolher tudo meio na hora. Então vocês vão ver nos vídeos que eu tava escolhendo ali os livros que eu tava lendo na hora. Só que aqui eu já vou mostrar pra vocês o que eu li nesse vlog. Então, assim, gente, foram escolhas muito importantes e eu acho que esse nosso primeiro episódio já começou com lacre, entendeu? Porque famosinho temos, romance encalhado temos e livro de mulher maluca, gente, que todo mundo ama. Então, assim, nossa, vencemos demais. Então, assim, gente, o primeiro livro que eu escolhi pra ler nesse vlog de leitura foi Bunny. Gente, Bunny era um livro que eu tinha lido um pouco, assim, eu tinha gostado do início, eu achei que eu ia gostar muito dele, que tinha tudo a ver comigo, mas acabou que eu parei de ler e ele ficou abandonado, assim, por muito tempo na minha estante. Então esse aqui é um dos queridinhos. Depois nós temos quem? Ele mesmo, Seven Days in June, que é um livro que tá no Brasil, tá? Como 7 Dias em Junho. Ele é um livro de segunda chance entre dois escritores, super legal. Então, assim, vamos ver o que eu achei. E por último, gente, não poderia faltar ele, né? O mais falado do momento, que é Quarta Asa. Gente, esse livro aqui, socorro. Todo mundo só fala desse livro, gente que ama, gente que odeia, gente que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então esse aqui também foi um dos escolhidos do vlog de hoje. Então, assim, gente, como eu falei antes, temos livros de mulher maluca, temos o famosinho super estourado do momento e temos um livro de romance de segunda chance com 2 escritores. Então, assim, gente, foi uma seleção incrível, foi uma seleção ótima e vai ser sobre esses livros aqui que esse vlog vai ser. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? E assim, gente, não se assustem porque no próximo clipe nós já começamos o nosso vlog de leitura com Bunny. E assim, gente, é vlog de leitura raiz, entendeu? Vlog de leitura eu com cara de sono, vlog de leitura eu confusa, vlog de leitura fazendo teorias. Então, assim, gente, se preparem pra ver o meu dia a dia, assim, de um jeito que vocês nunca tinham visto antes. E assim, né, espero que vocês gostem. Então é isso, gente, fiquem aí com o primeiro clipe do primeiro passo desse vlog. É o primeiro dia que eu comecei a ler esses livros. Tchau! Bom dia, comecei a ler, estou aqui. Esse é o primeiro livro que eu peguei, né, Bunny. Tô fazendo isso por quê? Porque, gente, a minha estante tem muito livro que eu nunca li. Tudo bom? E que esse aqui é um que eu já tinha começado. Eu já tava em 78 páginas, se eu não me engano. E então voltei a ler ele, porque eu sei que eu vou amar muito esse livro. Eu tenho certeza, assim, que esse livro parece ser muito bom. Mas é muito meu tipo. Só que eu nunca tinha lido, então agora eu tô numa parte que eu não sei mais quem é mais louca, as Bunnies ou a Samantha. Eu não sei, gente, eu tô com uma carinha de bom dia, né, porque é bom dia. Gosto de ler de manhã, tô de pijama, tá? É isso. E, gente, eu não sei mais quem é mais doida. As Bunny ou a Samantha. Ou eu, pode ser as 3 também. Mas, assim, eu tô indo pela vibe, sabe? Eu tô indo mais pela vibe mesmo. Porque, assim, eu peguei esse livro aqui, inclusive eu pedi esse livro pra editora, tá? Eu não tinha lido, então assim, eu preciso ler. E eu peguei esse livro aqui porque eu gostei muito de ler A Vegetariana, da Han Kang, que ele é um livro estranho, ele é um livro diferente, que muita gente odeia A Vegetariana, por causa que dizem que é um livro muito diferente, assim, muito esquisito, que não faz sentido. Pra mim ele fez todo sentido do mundo, eu amei. Então, por isso que eu achei que eu ia gostar muito de Bunny. E eu tô com outro da autora, tô com Rouge também, que é da autora de Bunny, eu preciso ler esses livros. Mas assim, atualização, estou na página 141 no momento.
tá? E tô gostando, assim, não tô entendendo muito, mas acho que é a vibe mesmo, acho que é assim. Enfim, é isso, essa é a atualização de hoje. Gente, eu não consegui me segurar, comecei a ler de noite o livro e assim, nossa, é muito bom, eu tava obcecada, não conseguia parar de ler. Fiz muita marcação, né, como dá pra ver. E assim, eu nem sou uma pessoa que sou muito de marcar em livro e escrever, mas nesse eu precisei escrever, porque senão eu senti que eu ia ficar doida, sabe? Mas assim, eu tava curtindo demais. Eu li, assim, da página 141, né, de onde eu parei, até o final, gente. Eu fiquei até 5 da manhã lendo esse livro, obcecada. Mas assim, valeu bastante a pena, eu adorei. Terminei. Gente, eu não consegui me segurar, entendeu? Comecei a ler esse livro aqui, o final dele, tipo assim, meia-noite, e eu não conseguia parar, sabe? Eu não conseguia parar. Eu fui dormir às 5 horas da manhã, tá? Inclusive estou com meu lápis, porque eu fiz muitas anotações. Inclusive pegar meu iPad aqui, porque eu também fiz algumas anotações de alguns pontos que eu queria trazer pra cá. Mas, gente, enfim, terminei o livro. Dando um pouco pra trás aqui, pra quem não conhece o contexto desse livro, né, que eu não expliquei, basicamente o Bunny é sobre uma menina que se chama Samantha, que ela tá fazendo um mestrado. E aí na aula dela tem umas meninas, um grupo de meninas que se autodeclama, né, que se chama ali Bunny. Que elas são um grupinho, assim, tipo meninas malvadas mesmo. E elas são muito diferentes, elas são muito esquisitas, e elas falam umas coisas nada a ver, e elas são tipo assim... Ai, muito esquisito, parece tipo umas abelhinhas, assim, coelhas, né, no caso. E a Samantha, ela acha aquilo muito esquisito, e ela tem uma amiga que se chama Ava. E a Ava é tipo meio punk, meio rock, meio subversiva, assim. E a Ava também acha muito esquisito, acha ridículo. Só que, a partir de um momento, né, a Samantha acaba meio que se envolver com as Bunnies, e as Bunnies convidam ela pra uma das festinhas dela, e a Samantha vai. E aí acontece que a Samantha vai meio que nessa viagem, assim, de loucura com as Bunnies e coisa assim, e com ela mesma, enfim. É basicamente isso, gente, é um livro meio estranho. Eu terminei ele muito rápido, sabe? Tipo, eu não tava esperando acabar ele tão rápido assim. Eu já sabia que eu ia gostar muito dele, né? Porque eu sabia que eu ia gostar muito dele. Eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês Vegetariana, que é esse livro que eu amo muito. Que ele tem uma vibe meio parecida com Bunny, só que não totalmente, tipo assim, não tem nada a ver. Mas os dois são livros de gente maluca. Só que eu gosto mais de Vegetariana, já vou dar esse spoiler. Bom, eu dei 4 estrelas pra Bunny. E assim, gente, vamos lá. No início do livro eu não tava entendendo nada. Aí, no meio, comecei a pensar, nossa, acho que eu tô entendendo, sabe? Acho que eu entendi. Só que aí, no final, descarrilhou tudo e eu fiquei sem entender nada. Então, assim, né, vamos lá. No início do livro eu tava empolgada. Eu fiquei, gente, isso aqui vai ser coisa boa. Aí, pro meio, assim, ontem, quando eu tava lendo, eu tava numa página 200, por aí, eu acho. E eu comecei a achar que eu tava ficando doida, o que eu acho que é normal quando a gente lê esse livro, né? Inclusive eu fiz algumas marcações também a lápis e tal, porque eu tava ficando meio maluca. E aí eu comecei a marcar coisas com lápis, tipo assim, comecei a anotar. Eu geralmente não anoto muito meus livros, porque, sei lá, não sei, eu não tenho muito costume. Só que eu comecei a ficar tão doida que eu tive a necessidade de anotar, porque eu falei, gente, eu preciso escrever o que tá acontecendo, eu preciso marcar. Peguei meu lápis. Não achei incrível, não achei perfeito, por causa que assim, o livro, ele diz atrás, né? Um estilo narrativo frenético e questões profundas sobre pertencimento, classe, preconceito, Bunny de nação clássico. Comecei a achar uma parte que realmente falava sobre essa questão de querer pertencer, né, ao grupo, por causa que as Bunnies são um grupo. E chega uma parte que a Samantha até começa a falar, tipo, nós falamos, nós fizemos. Isso aqui não vou dar spoilers nenhum, tá? Vai ser só algumas reflexões jogadas, assim, sem muito contexto. Fica tranquilo. Enfim, eu comecei a achar que realmente era sobre essa coisa do coletivo, né, de querer pertencer e o que elas falariam, o que elas fariam, então eu vou fazer isso também. Enfim, achei que é uma coisa meio assim, de coletivo, de mente coletiva. Só que tem um plot no final, que assim, se você ler, você sabe, que esse plot no final trocou tudo que eu tava pensando. E aí eu já não sei nem meu nome mais, entendeu? Porque aí eu já não sei se esse final muda, tipo, o final muda tudo. E eu não sei se eu consegui pegar muito bem o que isso quer dizer. Eu fiz uma resenha no Scooby que tá com spoilers, tá? Então se você já leu o livro e quer saber mais dos meus pensamentos, dos meus questionamentos, tá lá. Mas, tipo assim, eu tive muitas perguntas que não foram resolvidas com esse livro aqui. E, tipo, eu entendo que, ok, isso é meio que, né, ela não precisa nos explicar tudo. Mas, assim, eu fiquei com muitas perguntas. Olha uma marca-página. Uma música da Taylor Swift. Enfim, tem uma parte também que tem uns híbridos. Eu não entendi muito bem o que seriam os híbridos. Eu pensei que talvez pudesse ser aquela busca perfeita por alguém 100% do jeito que você quer imaginar. Porque elas tentam imaginar, tipo, criar os híbridos.
só que nunca sai certo. Não sei se é meio nessa vibe, assim, de estar à procura de algo que nunca está certo. Esse final mudou, tipo assim, tudo, porque aí eu já não sei mais se as coisas aconteceram mesmo, ou se não aconteceram, ou se eu tô doida. Teve uma hora até que eu pensei que ia fazer o loop, né, por causa que a Ava sempre parecia muito achar que a Samantha tava caindo muito no papinho das bunnies, enfim, então que, sei lá, como se a Ava fosse superior, que a Ava não caísse no papinho delas. E aí no final, tipo, a Ava meio que cai no papinho desse outro menino aí do Max. E aí eu pensei que fosse fazer o círculo, né? Tipo assim, a gente sempre acha que a gente supera, tipo assim, que a gente é infalível, que a gente não vai cair, mas a gente sempre cai. Enfim, não sei se é isso também, gente, porque... E assim, gente, o único personagem são desse livro, o único personagem que tem um neurônio é o Jonah, tá? Jonah, todo meu amor pra você, porque você é o único que usa o cérebro nesse livro. O resto eu não faço ideia do que aconteceu, e tem um negócio com cervos também. E uma coisa que eu queria falar é que esse livro aqui, ele tem gore, né? Ele tem cenas fortes, assim, com tripas, coisa. Então, assim, eu queria falar que eu gostei do jeito que como foi feito, porque eu acho que... Não sei, eu acho que foi feito de um jeito legal até. Não foi... Foi na medida, assim. Foi na medida do estranho. E foi surpreendente pra mim também quando aconteceu, porque eu não tava esperando. Então, eu acho que foi legal, assim, eu gostei. Então, gente, assim, com certeza tem 1 bilhão de coisas que eu gostaria de falar. Não sei, eu tô pensando até em fazer um vídeo só sobre esse livro. Tipo assim, eu fiz muitas marcações e muitas coisinhas. E eu tenho muitos pensamentos sobre esse livro. Então, eu não sei, eu tava pensando até em fazer um vídeo só sobre ele, deu falando abobrinha e só, tipo assim, teorizando horrores. E aí, quando chegou às 5 da manhã que eu terminei o livro, eu falei... Será que tudo isso que eu tava pensando, eu tô errada em tudo? Será que eu sou tão burra assim? Não sabemos. Eu marquei uma parte aqui, fiz uma orelhinha, uma parte que eu acho que diz muito sobre o livro, né? Que eu entendi ser sobre o livro. Eu vou ler aqui pra vocês porque essa parte é importante. Inclusive, achei a melhor frase do livro, né? Tipo assim, eu achei a mais bonita. Que a Samantha reflete o seguinte: começo a me afogar, estou sufocada e fervilhando de ódio, tomada por um desejo desesperado de escapar desse abraço açucarado. Digo a mim mesma que preciso lutar contra isso. Não se esqueça que você as odeia, não se esqueça que elas odeiam você, mas tudo desmorona de uma vez. Eu sucumbo a elas. Permito que essa necessidade doentia, a qual repulsa nenhuma consegue matar, seja resgatada da escuridão fria e úmida e então acariciada. E eu me derreto em seu abraço, me deixando, ou melhor, desejando ser esmagada até me tornar parte da bolha, ou quase isso. Então, tipo assim, essa coisa sobre pertencimento e tal, essa coisa meio tóxica de você não querer estar ali, só que ao mesmo tempo é vantajoso pra você, ou você tá confortável. Gente, olha, eu só sei que eu não sei nada. Com certeza, assim, eu vou querer ver mais coisas desse livro, eu vou ter que pesquisar mais, tipo, resenhas e vídeos sobre, coisas sobre, porque eu quero muito tentar entender, tipo, outras perspectivas, tipo, porque eu tenho muitas teorias que eu não sei se fazem nem sentido, então eu quero ver a opinião de outras pessoas pra ver se eu não tô ficando louca. Enfim, gente, esse aqui foi Bunny, menos um livro não lido da estante. Tinha uma boa leitura, eu gostei da leitura, tipo assim, foi uma leitura legal, eu me diverti fazendo a leitura, mas a história em si é confusa, então, né, não linear também, então, não sei. Eu vi que a Elise fez um vídeo bem extenso sobre esse livro aqui e ela parece que gostou muito desse livro, então talvez eu vá ver o vídeo dela, porque eu acho que ela tem várias coisas pra falar sobre, eu vi que o vídeo dela tava até bem longo, assim, acho legal, então eu vou lá assistir isso aqui. Mas enfim, gente, hoje os meus planos do dia são sair um pouquinho, eu vou sair pra comprar umas coisas, enfim, não vou ficar em casa o dia todo. Então eu provavelmente não vou ler nada, mas eu preciso decidir o que eu vou ler depois. Que depois, no caso, é o agora. O que eu vou ler agora? Gente, eu não faço ideia, assim, eu não sei se eu vou conseguir decidir agora, inclusive, porque eu não sei. Eu tenho esse aqui, ó, que eu preciso ler, que é o 7 Days in June, que é 7 dias em junho, eu acho que saiu no Brasil. Que eu li, tipo, pouquíssimo dele, e ele é, tipo, um romance de segunda chance e tal, ele é bem pequenininho. Mas eu não sei se eu tô com muita vontade de ler ele. Tenho também esse aqui, ó, o Battle Royale, que eu gosto... Tava lendo esse livro, eu tava gostando muito, eu tava, tipo, na página 300. Só que aí eu parei de ler por causa que meu livro tá se desborrachando inteiro, ele tá, tipo assim, se despedaçando, tá caindo da lombada. E aí eu parei de ler por medo dele só falecer. E eu não queria que meu livro falecesse. Faz 2 anos que eu parei, e eu não voltei por causa disso, porque eu não quero que ele morra. Só que eu também quero ler ele, né? Então, se eu tiver que fazer ele morrer pra eu ler, eu vou ter que fazer ele morrer. Então, assim, no momento, é isso que eu estou pensando, tá? Não sei que livro eu leio depois. Quartaz eu também nunca li. Tá aqui em evidência nos meus vídeos, mas eu nunca li. Porque eu comecei a ler e parei na primeira página. No próximo take eu já vou ter decidido isso, tá? É isso. Gente, eu acho que eu vou ler esse aqui. 7 Days in June, ele é um livro que eu parei na página 43. Não lembro muito dele, faz tempo que eu comecei a ler esse livro e eu parei.
Ele é sobre, se eu não me engano, dois escritores. Ela é uma escritora de, tipo assim, livro de fantasia, vampiro, romance. E ele é um escritor um pouco mais culto e tal. E eles eram casados, só que aí eles terminaram o relacionamento, eu acho, né? E aí eles vão se reencontrar depois de muitos anos, é um romance de segunda chance. E muita gente fala muito bem desse livro. Foi lançado aqui no Brasil, tá? Eu tenho a edição em inglês, mas está lançado no Brasil. Ele parece curtinho, ele tem umas 320 páginas. Ele é tão bonitinho, essas edições pequenininhas, comparado com o Bunny. Tipo assim, é tão bonitinho, olha só. Ele é tão pequenininho. Enfim, gente, coisas, pensamentos. Então eu vou ler esse aqui, tá? Porque eu preciso ler ele. E eu acho que eu vou gostar, tipo, parece uma farofinha boa. Não sei muito sobre ele, mas é isso. Vou ler esse. 7 dias em junho. 7 Days in June. Então é isso, gente. Nos vemos aqui no próximo clipe, no próximo take, sobre essa leitura de 7 Days in June. Espero que eu goste de você, hein, meu filho. Eu quero muito gostar de você. Tchau. Gente, eu tô na página 47 e eu não lembro absolutamente nada desse livro. Nada. Minha mente vazia, não existe, não lembro de nada desse livro. Então, assim, eu tô tentando puxar aqui a memória do que eu li até o momento, porque eu não tô afim de reler de novo, porque eu lembro mais ou menos do que aconteceu, mas eu não lembro direito o contexto. Então, assim, estou meio perdida, porém tô lendo. E assim, teve um dia ou dois que eu não li nada. Vocês viram, né, que o tempo pulou. Não consegui ler nada, Páscoa, enfim. Ah, e agora eu tenho uma luminária pra eu ler na cama, de noite. Eu não tinha luminária, então eu não conseguia ler de noite. Agora eu tenho, agora eu consigo. Então, assim, tô aqui bem no inicinho, então bora ler isso aqui. Bora ver se eu vou gostar, porque eu tô muito animada. Eu acho que vai ser bem legal. Tchau! Depois de 2 séculos, terminei de ler 7 Days in June. Gente, assim, esse livro me surpreendeu muito. Não tava esperando muita coisa dele. E assim, né, vocês viram que eu demorei um século, né, até cortei o cabelo, bom dia. Enfim, passou-se um bom tempo por causa que começou minha faculdade, voltou aqui o semestre. E esse semestre é o semestre de TCC. Então, assim, né, complicado. Mas assim, eu terminei de ler e eu gostei bastante. Eu gostei muito por causa que eu já li muito livro de romance, mas esse aqui, eles são personagens mais velhos, já tem filhos, ele é um professor, enfim, são temas mais complexos, assim, mais maduros. Então eu gostei bastante, assim, a história me surpreendeu mesmo. E assim como o Bunny, eu também fiz várias marcações, assim, no livro, que eu geralmente não faço muita marcação, eu nunca tive esse hábito de fazer marcação. E agora eu tô fazendo, eu não sei se vai virar uma nova coisa minha, se eu vou gostar mais de fazer marcação ou se não, mas eu tô fazendo bastante nesses livros desse vlog, então assim, eu acho legal, não sei. Então, tipo assim, eu tô fazendo muita marcação de coisas, tipo coisinhas pequenas nas páginas, mas que conversam comigo de alguma forma. Tipo assim, coisinhas pequenas em cima, ou tipo, sabe, nas margens. Eu não sei porquê, mas eu tô achando tão legal. Eu tô sempre carregando agora um lápis na minha bolsa, o livro e o lápis, porque nunca se sabe. Tipo, marcando orelha também. Eu nunca fiz isso antes, mas eu comecei a fazer e eu tô gostando demais. E assim, gente, eu gostei muito desse livro. Assim, eu gostei muito da Eva, da personagem principal. Eu não acho que ela é perfeita, porque tem aquele tipo de personagem que a gente lê que a gente sabe que eles não são umas pessoas muito incríveis. E eu sinto que a Eva, ela tenta muito, mas ela não é perfeita, mas ela tenta muito. E eu sinto que às vezes ela já vai direto pras conclusões das coisas, ela não pensa muito, ela não para muito pra pensar. Mas que ela é muito genuína, assim, esses personagens aqui são muito genuínos, de verdade, assim, eu acho que eles poderiam, e com certeza alguém deve existir que é muito parecido com eles, porque, cara, parece que eles são reais mesmo. E assim, eu gostei muito da Audrey, né, que é a filha da Eva. Muito engraçada, gente, eu amei ela é muito legal. E fiquei muito triste com o plot que tem no finalzinho do livro. Nossa, eu não tava esperando aquilo, fiquei muito chocada. Mas assim, eu gostei muito dele. Ele não foi umas 5 estrelas, ele foi 4 estrelas.
Eu gostei bastante, mas também não foi um livro que, nossa, uau, mudou minha vida. Mas ele é muito bom, gostei bastante dele. E demorei pra terminar, gente. Demorei pra terminar. Peço perdão, inclusive, mas infelizmente foi o que deu. É que, gente, assim, começou a faculdade. E aí, sempre que começa a minha faculdade, eu fico muito atrapalhada. Porque todos os meus horários mudam, toda a minha rotina muda, eu tenho que me adaptar muito. Então, assim, nas primeiras semanas é sempre caos. E, gente, eu entrei numa aula de cerâmica que eu não faço ideia. Eu sou péssima, gente, com coisas manuais, mas eu entrei numa aula de cerâmica. Por que eu faço isso comigo mesma? Eu não sei. Mas eu entrei e aí, assim, gente, eu já cheguei na primeira aula atrasada. Por quê? Por causa que eu entrei de matrícula especial. Ou seja, eu peguei uma cadeira que é das artes, sendo que eu não faço artes, eu faço design gráfico. E aí, gente, eu já entrei meio desavisada, assim. E aí, tipo assim, eu precisei de ajuda de muitos colegas pra poder fazer a minha atividade, porque eles já tinham feito. Então eu tive que, tipo, correr atrás. Nossa, gente, que humilhação. Por que eu faço isso comigo mesma? Eu não sei. Mas tá bom. E a atividade, gente, era fazer uma bolinha de argila. Ela tá aqui, ó. Vou pegar na mão pra mostrar pra vocês. Era fazer uma bolinha de argila. Olha só que bonitinha. E ela é oca por dentro. E, tipo assim, eu não sei nada de cerâmica, gente. Eu não sei absolutamente nada. Então eles estavam tentando me explicar e eu tive que refazer, tipo assim, 1 milhão de vezes. Porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Enfim, vou devolver ela aqui pro ninho. E ela tem que ficar aqui, ela não pode secar totalmente. Então, assim, gente, tô falando aqui coisas aleatórias. Mas é que realmente foi algo que aconteceu, assim, e que, sabe, a faculdade, ela sempre mexe muito com a minha rotina. Então, por isso que eu fiquei muito tempo sem ler. Por isso que eu demorei muito tempo pra terminar de ler esse livro. Que é uma pena, porque, assim, eu sabia que eu tava gostando muito desse livro. Eu queria muito terminar ele, mas eu não tinha tempo, meu Deus. Mas, enfim, gente, eu gostei muito dele. Eu achei ele muito divertido. Com certeza, assim, eu fiquei com vontade de ler os outros livros da Tia Williams, né, que é a autora desse livro, porque ela tem esse aqui que é o The Perfect Find, que é esse que tá aqui embaixo, ele tá até aqui atrás na capa, porque ele virou, ou vai virar, não sei, uma série ou um filme na Netflix, enfim, e ela falou um pouquinho sobre esse livro, e eu achei interessante, então, assim, quem sabe eu não leio algum outro dela, eu achei bem legal, a escrita é super gostosinha, então, assim, super recomendo, esse aqui foi, nossa, muito bom. E agora, gente, pro último livro desse vlog, eu vou escolher, que assim, eu já escolhi, tá? Enquanto eu terminava de ler esse, eu já sei qual vai ser o próximo livro. E assim, pode ser 5 estrelas favoritado, tô apaixonada, ou 1 estrela horrível, eu odiei. Esse vai ser a situação, a gente vai ter que descobrir. Que é simplesmente Quarta Asa. Gente, vamos lá. Eu preciso ler esse livro. Eu escolhi ele porque ele tá sempre em muita evidência nos meus vídeos. Tipo, ele tá sempre ali. E muita gente me pergunta, né? O que você achou? Eu não li. Então, assim, se você já perguntou em algum dos meus vídeos, o que você achou de Quarta Asa e tal, que tá bem na frente, assim, aparece em todos os meus vídeos, eu nunca li. E eu tô meio que fazendo promoção dele nos todos os meus vídeos. E eu nunca li esse livro. E assim, gente, esse livro aqui eu recebi da editora, inclusive eu não comprei o livro, eles me enviaram, que eu adoro a Planeta Minotauro. E a gente tem meio que uma relaçãozinha assim, não sei dizer, mas eles me mandam algumas coisinhas, uma vez lá que outra. E eles me mandaram Quarta Asa. E eu tenho vários brindes também, tipo, isso aqui, eu achei lindo isso. É um marca-página, que é do Voe ou Morra. É um marca-página de metal, assim, muito legal. Tem aqui também, tipo, todos os mapas. Olha isso, gente. E eu não li o livro. Tem todos os mapas e aqui tem outro, ó. Aqui tem um mapa que eu não sei do que, porque eu nunca li, então eu não sei o contexto. Mas esse mapa aqui também é super bonito. Gente, ganhei tudo isso e eu nunca li o livro, então eu preciso ler. Então eu decidi que vai ser ele que eu vou ler agora. E assim, pra não dizer que eu não li nada, eu comecei a ler ele, só que eu nem marquei aqui, agora que eu tô olhando, eu comecei a ler esse livro, mas eu nem marquei aqui com nada que eu comecei a ler, tipo, não botei nenhum marca-página, porque realmente, eu me lembro que eu peguei esse livro pra ler, e eu li, tipo, 50 páginas, eu acho, talvez nem isso, gente, pra ser sincera, eu li umas 50 páginas, eu acho, e eu parei de ler, e eu nunca mais peguei pra ler de novo. Então, eu realmente não lembro absolutamente nada desse livro, eu lembro que eu comecei, e mais nada. E ele é bem grandinho, né? Tem 530 páginas. Vai ser longo a estrada, mas eu acho que, assim, fantasia, eu tô na vibe. Então eu acho que vai dar certo, vai funcionar. Então é isso, gente. Próximo livro, Quarta Asa, então vamos lá. Como dizia, hoje a gente deve ter F-Sword e terminar a F-Sword. Mas com zero vontade de jogar Crimson Diamond hoje, pra ser honesto. Hoje
das coisas. Olha só, gente, tô na página, não sei, 422. E assim, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre esse marca-página aqui, tá? Porque eu tava levando meu livro na bolsa e quando eu fui tirar o livro da bolsa, o marca-página simplesmente escorregou. E aí eu fiquei, meu Deus, se eu não tivesse marcado o livro no Scooby, a página, eu teria perdido completamente, porque eu não ia lembrar que eu tava no capítulo 31. E assim, falta isso aqui só pra eu ler, tá desfocado. Agora focou. Falta isso aqui só pra ler, mais ou menos umas 100 páginas. Então, assim, eu tô animada. Eu tô gostando, assim, mas tem alguns pontos que eu vou falar sobre quando eu terminar de ler o livro. Sobre a personagem principal, a Violeta, a Violência, né, que o Xaden chama ela. Por causa que, assim, tem coisas que eu acho muito ridículo que ela faz. E aí eu vou precisar falar com você sobre isso, tá? Mas, de verdade, eu acho que o ponto alto do livro tá sendo os dragões, sendo bem sincera. Tá sendo o ponto alto. Olha aqui o Xaden, querido, que todo mundo ama ele. Mas o ponto alto tá realmente sendo os dragões, né? Porque, de resto, tem algumas coisas que eu fiquei bem decepcionada. Mas, enfim, vamos falar sobre isso depois, né? Terminei de ler Quarta Asa, gente. Enfim, estamos aqui no nosso cenáriozinho original, porque agora chegamos no final desse vlog. Pois é, gente, acabou, né? E eu vou contar pra vocês o que eu achei desse livro aqui, o que eu achei de Quarta Asa. Ele é um livro extremamente polêmico. E assim, eu demorei um tempo pra terminar de ler esse livro, hein? Esse vlog aqui demorou, sei lá, um mês pra ser gravado, porque realmente foi uma demora. Mas acontece, né? Eu saboreei esses livros, né? Eu degustei muito eles, especialmente esse aqui, e eu tenho muita coisa pra falar. Gente, Quarta Asa foi uma questão na minha vida, porque tem muita gente que ama esse livro e tem muita gente que odeia esse livro. E eu fiquei naquela indecisão, assim, será que eu vou amar muito? Será que eu vou odiar muito? E na verdade, eu não cheguei nem em um extremo e nem no outro no final das contas. Porque assim, Quarta Asa, ele é uma fantasia com dragões e tal, que ficou super famoso. Só que eu achei que esse livro, ele é tão clichê, mas tão clichê, a clichê daquele jeito que você adivinha o final. Eu já sabia que aquilo ali ia acontecer no final, eu adivinhei. E inclusive tem outro palpite, né, que talvez aconteça em algum outro livro da série, que eu acho que eu não vou continuar lendo essa série, porque, enfim, vou contar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que em algum outro livro, essa minha outra teoria vai também ser verdade, também vai acontecer, entendeu? Porque é meio óbvio, gente, assim, é meio óbvio aquele final. Se você ficou surpreso, tudo bem, sabe? Mas, assim, eu que já li muita fantasia, fica meio óbvio. E assim, gente, eu comecei a ler esse livro e logo nas 50 primeiras páginas eu já tava morrendo de ódio da protagonista, a Violet. Porque assim, gente, tem umas coisas e eu não sei se é a tradução que pecou um pouco, ou se é a própria personagem mesmo, que é a personalidade dela, ou sei lá, eu não sei o que foi, mas tem muitas coisas que a Violet diz ou que ela faz, ou o jeito que ela pensa, que me irritam demais. E assim, tem uma coisa que eu também não gostei, porque no início do livro, né, ela tem tipo um rival ali, que ele quer, porque quer matar ela e tal. E assim, gente, nossa, tão clichê. Eu achei assim um personagem que foi criado justamente só pra antagonizar a protagonista, sabe? E ele não tem zero profundidade, ele não tem nada, ele não tem desenvolvimento algum, ele só é mau e quer antagonizar e matar ela, sabe? Não tem um tempero a mais, não tem nada, ele só odeia ela, porque assim, outra coisa que eu também, assim, vi, né, que eu tô visitando aqui as minhas escritas, é que tem muito diálogo. Gente, esse livro é diálogo puro, é só diálogo, gente. Tem páginas que tu abre e é só travessão de diálogo. Tipo assim, essa aqui é um exemplo até meio ruim, porque nem tem tanto assim, mas dá pra ver, tipo, quanto diálogo tem numa página só, tipo, até aqui, nessa aqui também tem muito diálogo. E assim, eu senti muita falta de, sabe, descrições maiores, assim, descrições que fizessem a gente sentir mais a ambientação do lugar, ou, sei lá, o sentimento de estar, sabe? Eu achei tudo muito meio raso, assim, eu achei que fica tudo muito no... tem isso aqui e está acontecendo isso e o lugar é assim. E não tem, sei lá, não tem muito aprofundamento, eu não senti essa coisa, assim... sabe? Não sei. Outra coisa que eu vi que isso aqui, gente, eu tive que marcar a página e escrever horrores nas margens, porque isso aqui eu nunca ouvi falar. E aí eu postei até no Threads, né, lá no Twitter do Instagram, uma coisa assim, e muita gente falou que isso existe, que isso acontece, mas eu fiquei, gente, mas foi um jeito estranho de escrever, eu não sei se foi a tradução, eu não sei o que aconteceu, mas é uma parte que ela fala assim, ó,
Tá na página 106, tá? Aqui da minha Bíblia. E tá escrito assim, ó. Ele olha para mim como se quisesse vir através de mim e sinto meu couro cabeludo congelar. Assim, muita gente falou que isso é possível de sentir, entendeu? Que não é uma coisa aleatória. Mas eu fiquei pensando, gente, mas ela não podia ter escrito isso de uma outra forma? De um outro jeito? Tipo assim, eu sinto um frio na espinha, eu sinto, sei lá, alguma coisa assim, meu corpo congelar. O couro cabeludo congelar, essa eu nunca tinha visto. Essa aqui ganhou prêmio, porque isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, são coisas muito questionáveis, que eu não consigo entender. E aqui mais uma coisa que eu achei que pecou ali na ambientação e um pouco na história em si, que a autora tem uma parte que escreve assim, ó. Ontem à noite o nome do Warren Seifert foi fixado do lado do meu, naquele lugar em que Brennan disse que estaria. Que o Brennan é o irmão da Violeta. Só que assim, ó, ele deixa um negócio que diz que ela teria que procurar e encontrar essa pista. Só que ele não fala onde. Pelo menos não é dito pra nós que ele falou, é em tal lugar, de tal jeito. Então, tipo assim, o livro só dá um skip, ele só passa de um jeito gigantesco, assim, pelo momento. Ele não narra a cena, ele não fala o que aconteceu. A única indicação que ela sabe, quem que vai ser o concorrente dela, é essa frase. Que ele fala, foi fixado lá do meu, naquele lugar que ele disse que estaria. Mona, onde? Não quer narrar por quê, até escrevi aqui. Outra coisa que eu achei um saco, eu fiz muita... Gente, esse livro aqui eu marquei desesperadamente, porque, assim, tem muita coisa que, se eu pudesse, eu ficaria 3 dias só indo de marcação em marcação e falando indignada aqui sobre esse livro. Mas, assim, que cara chato esse Dain. O Dain, que é o melhor amigo dela. Ah, melhor amigo. Gente, que cara chato, que cara chato, que cara chato. Meu Deus do céu, que cara chato. Nossa, gente, eu juro por Deus que eu tava quase me atirando pela janela. Assim, um dos pontos positivos que eu gostei foi o apelido que o Xaden dá pra Violet, né? Que ele dá o apelido de violência pra ela. Esse eu gostei, por quê? Porque esse eu achei original. Não que é original que o par, né, dá um apelido, assim, divertidinho, né, pra personagem principal, não é novidade, porque toda fantasia tem isso. Só que esse aqui eu achei criativo, sabe? Tem um sentido ali, sabe? E eu acho que a tradução também se deu muito bem com esse apelido. Eu não sei como é que eles fizeram, se tipo assim, talvez seja o mesmo, né, de Violet, Violence, né? Mas mesmo assim eu achei que ficou super bem traduzido, assim, adaptado para o português, e eu achei que coube bastante na narrativa, assim, fez sentido. Então isso é um ponto positivo, eu achei legal o apelido da Violet, né, que ele deu pra ela. A cada página que eu passo tem uma marcação de algum absurdo diferente, gente, sério. É incrível. Mas assim, outro elogio que eu tenho pro livro, que também não é uma coisa muito absurda, é que a parte mais legal do livro é os dragões. Então, tipo assim, os personagens, a trama do livro em geral, a fantasia em geral, achei muito morna, sendo bem sincera. Achei confuso, inclusive, em alguns momentos, que tem algumas partes de batalhas e conflitos e coisas. Achei até um pouco confuso, sabe? Quando tem muita coisa acontecendo, parece que a autora, de novo, uma narração fraca de história, assim, de narrativa mesmo, não de, a pessoa fez aquilo e viu aquilo e aquilo faz aquilo. Não, tipo assim, uma narração mesmo, encorpada, eu não senti que tem isso. Às vezes eu ficava confusa em alguns momentos de batalha, de guerra, enfim, por causa justamente disso. Então, assim, gente, eu acho que tem muitos problemas esse livro, mas assim, eu não achei ele ruim. Eu dei pra ele 3,5 estrelas no Scooby. Li fantasias muito melhores, tá? Então, assim, com certeza não é a melhor que eu já li. E, assim, aquela minha dúvida de por que esse livro aqui é tão famoso e por que ele ficou tão hypado, tão famoso e tão, assim, brutal o jeito que esse livro, sabe, se espalhou muito, eu ainda não sei, sabe? Eu ainda não entendi por quê. Qual que é o diferencial? É porque tem dragões? Mas, assim, o que mais, sabe? A gente tem uma protagonista que é meio sonsa, que é meio ingênua, que é meio burrinha às vezes, que, eu sou tão fraquinha porque eu sou diferente, porque eu sou pequenininha, porque eu não consigo montar no dragão, porque o dragão é muito grande, eu sou muito pequenininha. E ela é tipo assim, coitada, porque ela era pra ser escriba e aí ela foi pra ser cavaleira e eu não sei de nada, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do herói, que o herói sempre consegue ganhar com o poder da amizade. Então, assim, gente, tem todos os clichês. O Xaden é basicamente o Rhys de Acotar.
e de vários outros 500 mil livros de fantasia. É a mesma personagem, a mesma coisa. Assim, eu achei até o personagem dele um pouco interessante, ele comecei a querer saber um pouco mais, né? Mas, gente, é aquela mesma coisa, e aquele cara meio renegado, que todo mundo odeia ele é um bastardo, e ele é fora do lance, e aí, na verdade, ele tá fazendo tudo aquilo, se sacrificando pelas pessoas, porque, na verdade, ele é super bonzinho, e ele é incompreendido, sabe? Ai, gente, vocês não estão cansados, não? Vocês não estão cansados de ver a mesma coisa de novo, de novo, de novo, só que com um nome diferente? Porque pra mim isso é exatamente isso, é a mesma coisa, de novo, de novo, de novo, só que com um nome diferente e com dragões. Mas assim, gente, eu adorei a Dourada, uma das dragões dela, e gostei muito do Tyr, não sei como é que fala o nome dele, que é o Osso Dragão, que assim, eu amava ele, eu adorava esse dragão, porque esse dragão dava lapada seca na Violet. Porque a Violet precisa de um... Ai, vontade de sacudir essa menina, acorda pra vida. E ele dava umas patadas nela que ela tava merecendo, sabe? Então eu tava assim, nossa, meu personagem favorito é esse dragão. Assim, também achei legal o esquema do dragão do Xaden e do dragão dela serem consortes. Isso eu achei muito legal, assim, achei interessante ser explorado. Por mais que não tenha sido muito explorado, sabe? Mas eu achei fofinho, achei bonitinho. E é uma razão, assim, que a autora encontrou pra eles terem que ficar muito juntos, unidos durante o livro inteiro, né? Porque se não fosse por isso, não tinha porquê, né? Mas assim, gente, eu tô olhando aqui e eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não achei o poder dela nada muito extraordinário também, tipo aquela coisa, ai, o poder dela, o sinete, né? Chama o sinete dela. Achei nada de extraordinário, nada de uau. Achei muito engraçada a parte que ela tá dopada. Essa parte eu achei engraçada. Foi uma das pouquíssimas que eu soltei um arzinho pelo nariz. Mas assim, gente, olha, vou ser bem sincera, é um livro 3 estrelas e meia, de verdade, assim. Esperava muito mais, sabe? Eu realmente, se você entende por que esse livro é tão famoso e por que as pessoas pegaram tanto esse livro como o famoso do momento, o hit, me conta nos comentários, por favor, porque assim, se você gosta desse livro, me passa essa sua visão da coisa, porque eu li e assim, é divertido em alguns momentos, em outros é meio chato e tal. Ele tem muito diálogo, então você lê ele meio rápido, assim, você vai indo, avançando rápido na história. Mas assim, o que eu tirei disso? Nada. Pra mim isso aqui é bater no liquidificador e sair a mesma história de sempre, que a gente sempre vê por aí, sabe? É mais um Acotar, é mais um Trono de Vidro, é mais um que, sabe? Pra mim isso aqui é a mesma coisa de todos. Só muda os nomes dos personagens. E nossa, tem dragões, que legal, que diferente. Tipo assim, ai, os dragões que são a diferença. Gente, em Acotar a diferença é que eles são meio elfo, meio, né? Então, tipo, não sei. Eu achei meio decepcionante, assim, eu esperava bem mais. Eu achei que ia ser uma fantasia que eu ia ficar obcecada, morrendo pra ler. E não foi. Então, assim, por exemplo, uma fantasia que eu fiquei obcecada, morrendo, querendo terminar de ler, meu Deus, louca pra ler a sequência, foi Quicksilver, que é um livro que vai chegar agora no Brasil. Eu espero que vocês deem atenção pra ela, porque assim, é uma fantasia que ela usa dos clichês, que ela tem muito clichê também, mas que ela tem um quê de novidade muito diferente, que ela tem um quê de novidade que é diferente de Quarta Asa, por exemplo, que é diferente de um Acotar. Então, assim, ela é uma fantasia que ainda tem os clichês que vocês gostam, que a gente curte, assim, só que ela é feita de um jeito muito mais legal. Eu achei tão mais divertido, sabe? Não é uma coisa também assim, nossa, uau, literatura, uau! Mas ela é muito mais divertida, gente. Ela é muito mais legal. Eu gostei muito mais. Até o interesse amoroso, assim, a profundidade que as coisas têm, as narrativas, muito mais do que Quarta Asa, assim, sinceramente. Se você não conhece, né, Quicksilver, eu já fiz um vídeo até, então checa aqui, né, nas coisinhas dos cards, por causa que eu já fiz um vídeo falando sobre Quicksilver, né, que eu até coloquei o novo Acotar, porque como eu falei, ele usa dessas tendências que a gente tem, só que ele faz disso uma coisa muito bem feita, muito bem escrita, que eu gostei bastante, que no caso não foi o que Quarta Asa conseguiu fazer por mim. Eu realmente não foi pra mim, não curti. Então assim, foi bem ok, não foi terrível, não foi muito ruim. Eu acho que em alguns momentos a tradução sim pecou. Em vários momentos assim, eu olhei e eu ficava, nossa, essa frase aqui tá meio estranha, isso aqui poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Então eu acho que em alguns momentos a tradução pecou também nesse sentido. Mas
é isso, né? Já falei um monte disso aqui. Então é basicamente isso, gente. Dei 3,5 estrelas. E eu espero que vocês não fiquem chateados, porque eu não curti muito. E é isso. Então assim, gente, é isso. Esse foi o vlog. Acabou nosso primeiro episódio do vlog do Desafio da Estante. E, gente, assim, eu me diverti muito fazendo. Gostei demais. Porque, realmente, eu sempre quis fazer um desafio ou alguma coisa, uma constância por mês, que eu lesse os livros físicos da minha estante. Porque, realmente, eu quero ler eles. Só que exige um esforcinho a mais meu pra ler os livros físicos, porque eu sou muito mais acostumada em ler em Kindle, né? Eu gosto muito mais de ler em Kindle, porque eu deito na cama e tal. Então eu tive que criar várias coisas pra que eu conseguisse me familiarizar mais com a leitura. Então nesse meio tempo eu consegui me acostumar muito mais a ler à noite, com uma luzinha ligada ali, o livro físico. Antes eu não tinha isso, sabe? Eu me peguei assim, ficando ansiosa pra chegar à noite pra eu conseguir ler o livro. Então isso é muito legal, eu gostei bastante. Eu espero que isso só evolua nos próximos episódios do desafio. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então assim, espero muito, muito que vocês tenham gostado, porque foi muito divertido de fazer. Espero que vocês tenham gostado de me ver, assim, em coisas mais inusitadas da minha vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Se você viu até aqui e não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque eu vi que tem muita gente que vê os meus vídeos, mas não é inscrito. Então se inscreva aqui e liga o sininho pra não perder mais nenhuma parte dessa série ou nenhum outro vídeo do canal, porque eu tô sempre postando aqui vídeo de tudo que é coisa, gente. Muito legal. Então é isso, gente. Se vocês quiserem minhas outras redes sociais, estão todas linkadas aqui embaixo, na descrição. Se quiserem comentar aqui embaixo sobre os livros que eu li, fazer pitacos, assim, falar um pouquinho, pode comentar à vontade, gente. E é isso, gente. Me diverti demais. Esse foi o nosso saldo. 3 livrinhos muito legais, que eu adorei ler eles, eu adorei ter experiência, foi incrível. E eu espero que a gente se veja de novo no próximo vídeo do Desafio da Estante, tá? Vou esperar você aqui no horário marcado. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!